Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos agora para mais uma de nossas aulas sobre impressionismo. Nós já havíamos visto, que ao final da Idade Moderna e início da Idade Contemporânea, algumas estéticas se manifestam. A primeira é o neoclássico, depois é o romantismo, depois o realismo, e aí só depois vem o impressionismo. O neoclássico repetiu o passado, resgatando a arte da Antiguidade Clássica e do Renascimento. O romantismo também repetiu o passado, mas de maneira diferente, resgatando um pouco da arte medieval, um pouquinho da arte egípcia e um pouquinho da influência da arte oriental. E o realismo foi a única das estéticas que inova ao propor uma mudança de tema. Agora, não mais os temas mitológicos, bíblicos e históricos, mas sim os temas do cotidiano, os temas comuns. Por exemplo, eram representadas pessoas comuns em situações comuns. Só que nada havia mudado na forma de fato. Os pintores ainda pintavam da mesma maneira. Só com o impressionismo que as coisas vão mudar. E vão mudar por causa da invenção da fotografia. A fotografia marca um passo importante na mudança do modo com que os pintores pintavam, principalmente na pintura. Por quê? Porque aquilo que o pintor demorava um mês, ou às vezes uma semana para fazer, o fotógrafo faz em um segundo, com um clique da máquina. Porque a máquina, ela é uma forma de apreensão do real, a máquina fotográfica. E os pintores retratistas acabam perdendo espaço para os fotógrafos retratistas, de tal maneira que a pintura precisa se reinventar. E a pintura vai aprender exatamente com a fotografia, porque o pintor passa a pintar de uma maneira muito rápida, passa a privilegiar as impressões gerais provocadas pela luz e passa a privilegiar também o fato de que a pintura não precisa ser detalhada. Ela pode ser enxergada ou pode ser experimentada através de impressões gerais ou de sensações gerais. Vou compartilhar com vocês aqui algumas imagens. Olha, o que vocês vão ver aqui são um pouquinho das imagens das pinturas impressionistas. O artista agora, sabendo que ele vai concorrer com o fotógrafo, né? Então o que ele faz? Ele pinta de uma maneira muito rápida. Por isso que se você aproxima os olhos de uma pintura impressionista, ela vai parecer borrada. E o modo mais interessante de se enxergar uma pintura impressionista é cerrar levemente os olhos, assim, ó, apertar os olhos e olhar para o quadro. Você pode perceber que, curiosamente, ele fica até mais nítido. E o pintor, ele pintava por borrões, vamos dizer assim, né? E esses borrões eram aqui deixados na tela através de batidas com o pincel. O pintor ia batendo o pincel na tela de tal maneira que ele ia formando lascas-cor. Se você olhar bem de pertinho essa pintura do pintor Claude Monet, que era um pintor francês muito famoso, um pintor impressionista da sua série Jardins, né, Jardins de Monet, você vai perceber que as batidas de pincel, elas são muito firmes na tela, né? Só que elas não são detalhadas e não existe aqui uma linha do contorno. Dificilmente um pintor impressionista usava, por exemplo, a cor preta ou mesmo a cor branca, né? Ele usava o branco da própria tela, ia batendo o seu pincel, né, na tela, e quando precisava provocar alguma sombra, ele o fazia com azul. De tal maneira, por exemplo, que a pintura impressionista ela é muito radiante. Dá para perceber, por exemplo, assim, que as cores são muito vivas, né? Porque o que o pintor desejava pintar é apenas a luz. Da mesma maneira que a fotografia é uma escrita com luz, né? O impressionismo, na verdade, é uma pintura que privilegia a representação da luz ou do movimento, como é, por exemplo, nessa obra aqui do Renoir, né? Olha, por exemplo, essa série de pinturas do Claude Monet. Ele pintou montes de feno, parecem cabaninhas, mas são montes de feno.
Pode perceber que os montes de feno que ele pinta não tem nada de especial. E o que ele quer com essa sequência de pinturas repetitivas, né? Ele quer apenas representar a luz do sol. Então ele pinta de manhã, pinta de tardezinha, volta a pintar às 3 da tarde. Ele faz a mesma coisa com a fachada da Catedral de Rouen, que é uma igreja gótica, cheia de detalhes, mas pode perceber que ele não pinta nenhum detalhe. E ele volta várias horas do dia e de uma maneira rápida, aproveitando a luz do sol, em 1 hora ele faz esses quadros. Olha, e em cada momento, em cada quadro desse, ele pintou numa determinada hora do dia. A gente se pergunta assim, qual era a intenção de Claude Monet? Era representar a fachada da Catedral de Rouen? Claro que não. Ele tentava representar aqui apenas a luz que incidia sobre parte do dia. Por isso ele produziu essa infinidade aqui, né, de quadros representando um mesmo tema. Olha só, por exemplo, uma outra obra que o Claude Monet faz aqui do seu do Tamisa, né, na Inglaterra, que é o parlamento alemão, é o parlamento inglês, onde está o Big Ben, né? Pode perceber que a pintura é cheia de borrões, né? O impressionismo evolui para aquilo que a gente chama de o impressionismo pontilhista, né? Na obra de Seurat e Signac, né? Pode perceber que essas obras, ao reduzir o borrão a um pequeno pontinho, ele acaba prenunciando a imagem televisiva e aquilo que a gente conhece como pixel. E os pixels são as menores unidades da imagem na era digital. Portanto, esse tipo de impressionismo também foi chamado de impressionismo científico. Bom, moçada, é isso. Essa é a nossa aula de hoje. Assistam o vídeo do meteoro que eu estou sugerindo aqui, né, nos nossos exercícios, e também façam os exercícios relacionados à aula, e bons estudos. Até mais!